Bem-vindo de volta ao The Chow Time Pod, seu anfitrião Red, e o vídeo de hoje é de Alexander Grace. Eles não querem uma mulher de verdade. Eles querem uma fantasia, em vez de lidar de verdade com um ser humano real e tudo o que isso envolve. E eu terminei. De novo, é só projeção. Terminei. O que vem a seguir é revelador, pois até aqui é típico de uma mulher moderna, solteira, sozinha e, claro, culpando os homens. E ela postou nas redes sociais esperando receber muita simpatia, mas não recebeu nenhuma. Em vez disso, ela recebeu comentários de homens trazendo a perspectiva masculina sobre tudo isso, apontando seus pontos cegos e incentivando-a a assumir responsabilidade. Como ela responde? Ela responde a algum dos pontos que eles levantam. Então, eu recebi mais de 3.000 comentários. Vamos fazer uma enquete e ver quantos caras aqui realmente são namoráveis. Quantos de vocês ainda moram com a mamãe? Você é uma criança gigante que não sabe fazer nada sozinho. Quantos de vocês passam horas escondidos atrás do computador jogando videogame? Quantos são preguiçosos e gordos? Querem seios grandes? Não se importam com moral. Sejam melhores. Cresçam e se preparem para ser confrontados. Isso ocorre frequentemente com mulheres modernas quando se sentem ameaçadas intelectualmente ou confrontadas por causa do seu sexismo descarado. Não discutem o argumento, mas atacam a pessoa. Apresentam o feminismo como um movimento de igualdade quando não é. Toda a sua fundação e base estão centradas em retórica contra os homens e ódio aos homens. E intolerância, sexismo e misandria contra os homens. Porque isso também importa. Como assim? Espere um pouco. Sexismo não importa mais, principalmente quando afeta só os homens. Alguém foi cruel com você? Isso parece que alguém te machucou ou você está tipo... Espera, como isso? Como você... Por que você se importa tanto? Porque eu... Porque você se importa tanto. O jeito que você fala sobre isso é como se acendesse um fogo dentro de você. Isso é paixão. Espera. Calma aí. Vivemos em uma sociedade onde a força cultural dominante é um grupo de ódio. Por que você se importa? Qual é o seu problema? Você entende que essas mulheres não são burras? Essa estratégia é inteligente. Eles tratam seus argumentos como prova de um defeito moral, armam a armadilha e os homens caem nela, ficando nervosos e confusos. E então, de repente, todos os seus dados, seus fatos, sua lógica são desperdiçados. Nada do que você diz serve mais para apresentar um argumento intelectual. Agora, tudo isso é usado para justificar por que você não é moralmente defeituoso. Correto. Mas assim que você começa a se explicar, você já perdeu. Acho que já terminamos de tentar te convencer. Literalmente, ninguém concorda com você, então tudo bem. Isso é sério? Literalmente ninguém. Como pode ser errado um homem não querer morrer por uma mulher? Explique isso e me dê de qualquer forma. Não está errado. É fraco. É moralmente inaceitável, é moralmente repreensível. Você percebe a diferença entre o estilo masculino e o feminino? O masculino continua tentando apelar para a lógica. Explique isso. Faça isso ter sentido. Mas o feminino se coloca acima disso. Você é uma pessoa má e ninguém concorda com você. As mulheres acreditam que são as árbitras da moralidade de várias maneiras, e elas são rápidas em dizer que isso faz de você uma pessoa má se você faz algo de que elas não gostam ou com o qual não concordam. Enquanto nós, homens, somos muito mais diretos, somos muito mais objetivos e lógicos. Mas a lógica não vai vencer se as mulheres estão jogando um jogo diferente, onde elas já começam vitoriosas por causa da suposta superioridade moral delas. É absolutamente genial. É desonesto, manipulador e não tem integridade, mas é inteligente. É muito eficaz. Quero dizer, os homens caem nisso muito facilmente. É por isso que mulheres e homens não são iguais, certo? As mulheres são muito boas em usar palavras e manipular com palavras, lágrimas e emoções. Por isso, o feminismo tem sido a força cultural dominante há tantas décadas. Mas como elas fazem isso? Qual é a verdadeira estrutura dessa estratégia? É isso que vou abordar neste vídeo. Falo muito sobre comunicação neste canal. Imagine uma mulher começando uma conversa com você de forma emocional e cheia de razão, dizendo: como você pode não apoiar o feminismo? De imediato, você sente o julgamento e a condescendência. Você se sente atacado. Então, é natural que seu instinto seja se defender. Mas entenda o seguinte: se você aceitar a perspectiva dela e der sua aprovação na prática ao paradigma que ela criou, onde ela é a autoridade moral, então não importa o quão lógicos ou baseados em evidências sejam seus argumentos. No final das contas, você ainda é um réu tentando provar. Quero dizer, isso acaba se tornando mansplaining. Que você não é culpado, enquanto ela pode ficar sentada ali como juíza. Muito raramente, os fatos resolvem uma acusação moral.
E as mulheres sabem disso e usam isso como arma com uma eficácia devastadora. Estou te dizendo, você não pode simplesmente descartar o feminismo e pensar, ah, isso é bobo, é ilógico, sabe? Temos que ignorar isso. Não subestime seu inimigo. Os homens precisam acordar e realmente estudar a estrutura do que tornou o feminismo vitorioso. É por isso que eu adoro assistir você, Alex. Você nos dá essa base estrutural e a arquitetura para conseguirmos entender a forma de pensar de muitas mulheres. Peço que assista a este próximo vídeo com uma perspectiva diferente da habitual. Não quero que você preste atenção às falácias lógicas no argumento dela e tente não reagir ao quão explícito e absurdo é o sexismo dela contra os homens. Em vez disso, preste atenção à estratégia que ela está usando e pergunte a si mesmo, por que esse estilo é eficaz? Por que funciona? Vocês, homens, estão lutando. Vocês desistiram e se anestesiaram, se entregaram ao vício em pornografia, nunca evoluíram emocionalmente. Vocês nunca desenvolveram habilidades emocionais para lidar com a dor, vergonha e inadequação que sentem, ficando cada vez mais sozinhos. As mulheres criaram habilidades emocionais para suportar seu abuso. Agora vejam o resultado. A culpa é toda nossa. Evoluímos além de vocês, e as mulheres estão cansadas. Não somos nós que estamos nos sentindo sozinhas. Nós somos muito melhores do que vocês. Vocês, homens neandertais. Vocês são. Tudo bem, vamos analisar isso. Vamos ver o que ela fez, como todas as feministas fazem. Em algum momento daquele vídeo, você teve a impressão de que ela estava tentando convencer alguém de alguma coisa? Não. Que ela estava defendendo um ponto, apresentando um caso ou mostrando fatos? Não fala assim. Ela não está defendendo um ponto, mas fazendo um julgamento. Cada frase é um julgamento. Considere este vídeo que estou fazendo agora e todos os vídeos que já fiz, onde apresento uma premissa. Eu explico o raciocínio lógico. Eu trago fatos e evidências. É uma forma de mostrarmos respeito um pelo outro como homens, porque eu não vou fazer afirmações e simplesmente assumir que você vai concordar comigo ou te condenar moralmente se não concordar. Eu entendo que você não tem obrigação de concordar com os pontos que estou levantando. Então, é meu dever te convencer, apresentar meu argumento. E existe uma espécie de igualdade nisso. É algo bastante mútuo, mas em certo sentido, eu estou meio que no papel de suplicante, porque sou eu quem está tentando te convencer de algo. Mas ao assistir, você também está me mostrando dignidade e respeito, basicamente dizendo, Alexander, você é alguém cujo ponto de vista merece ser ouvido. Eu adoro isso. Acho lindo. É basicamente dizer, dou atenção a essa pessoa. Adoro me comunicar com homens assim, é bem mais agradável, certo? Vamos detalhar e analisar a estratégia feminista. Primeiro de tudo, assuma a superioridade moral, nunca a defenda com argumentos. Uma mulher feminista vai entrar em uma conversa como se sua superioridade ética fosse um fato estabelecido. Esse é o primeiro ponto. A próxima coisa é reformular qualquer discordância como um defeito. Se um homem discordar de qualquer coisa que você disser, trate isso como prova de quão misógino ele é. Depois, personalize a posição dele e universalize a sua. Ambas as mulheres usaram essa estratégia. Enquadre o ponto de vista dele como se viesse de toxicidade, ego e privilégio. E certifique-se de apresentar o seu ponto de vista como se ele representasse moralidade e justiça. A próxima etapa é monopolizar o papel de vítima. Atribua todo o sofrimento a si mesma e não conceda nada. Mulheres são vítimas de tudo. Homens não são vítimas de nada. E mesmo que os homens estejam sofrendo, eles só estão sofrendo por causa do patriarcado. E por fim, faça da sua realidade preferida o padrão. Essa é absolutamente essencial. Você nunca deve apresentar abertamente sua interpretação feminista altamente seletiva de dados e da história como uma interpretação feminista. Não, você precisa esconder esse rótulo. Você quer apresentar isso como se fosse apenas um fato neutro? É até entediante, apenas algo que deve ser considerado como certo. Nem vale a pena notar. Qualquer homem que desafiar isso é simplesmente estúpido. Ele está deixando de perceber algo que é completamente óbvio. Por que é que o meu jeito está sempre errado e você sempre me corrige sobre como eu devo me comunicar? Eu não sei. Não entendo por que seu jeito está sempre errado. Boa pergunta. Tipo, se eu digo, ei, isso me incomoda, você me diz, ei, tudo bem isso me incomodar, mas você deveria ter dito desse jeito, feito desse jeito. Acho que isso é comunicação eficaz no casamento. Tipo, não faz sentido. O jeito que eu faço as coisas é o meu jeito. E é errado.
Esse cara é como tantos outros homens. Ele percebeu que tem algo errado. Ele sabe que há 2 pesos e 2 medidas. Ele consegue perceber o quanto a situação é desigual e injusta. E as perguntas dele fazem sentido lógico. Mas o que estou tentando explicar para você neste vídeo é que isso não importa. Estou te dizendo, esse inimigo não pode ser derrotado usando lógica. De que adianta uma espada se seu oponente é feito de água? Recomendo que os homens fiquem bons em usar exatamente as mesmas estratégias que as mulheres, mas não o tempo todo, nem na maior parte do tempo. Nós temos que manter nossa integridade masculina, mas pense nisso. Que melhor maneira de entender as estratégias de batalha de um inimigo do que empregá-las você mesmo, aprendendo por dentro como elas funcionam? Você tem que tentar pelo menos uma vez. Deixe-me dizer, eu realmente gosto. Por isso assisto Alex e uso essas táticas em mim para entender como funcionam. Deixe de lado a lógica e os fatos, e apenas moralize e julgue as pessoas. Vai parecer muito estranho na primeira vez que você fizer isso. Na segunda parte do vídeo, faço uma demonstração para você ver como isso é estranho. Parece manipulador, intelectualmente desonesto e completamente contrário à sua integridade. Mas eu realmente recomendo que você supere esse desconforto. Tente pelo menos uma vez. Porque uma vez que você faça isso, uma vez que você argumente como uma feminista pela primeira vez, você vai aprender muito sobre a maneira como elas operam. Ao praticar essa habilidade, você pode perceber momentos em que é apropriado usá-la. Você está sendo explorado, envergonhado ou interrompido, o que é totalmente injusto. Então você diz, dane-se. Quer jogar? Então vamos. Pare de se defender, não peça desculpas. Seja agressivo, moralmente certo, não tema reivindicar a superioridade moral, ele é seu por direito. As questões dos ativistas dos direitos dos homens têm base em fatos e evidências. O feminismo se baseia em sentimentos, narrativa de vitimismo perpétuo e mudança constante dos critérios. Verdade. Você está na posição moralmente superior. Verdade. Então não tenha medo de reivindicá-la. Se houver uma mulher dizendo que é feminista porque é contra a divisão, confronte-a, mostre indignação moral, faça ela se justificar. Os homens são opressores, então sim, vocês podem suportar esse mansplaining, essa pequena discriminação, porque vocês... Mas eu tenho algo aqui. O feminismo estragou tudo. Se acha que sou divisivo, vá a uma aula de estudos feministas e veja se não é divisivo. Como você permite que ela diga que homens são opressores e mulheres oprimidas? Isso não é divisivo? Me diga, homens são opressores? Sim ou não? Sim. Ah, obrigado por confirmar meu ponto. Você vê os homens como opressores e as mulheres como oprimidas. Isso não é divisivo? Quero deixar claro, não espero nem incentivo que homens discutam agressivamente com mulheres. Acho isso estranho. Eu acho que isso é fundamentalmente antinatural. Mas o que mais pode ser feito agora que as mulheres entraram na arena? Elas pegaram as armas. Até quando você vai se esconder atrás de um escudo, pedindo para não ser machucado? Não seria fascinante se tivéssemos uma geração de homens com um pouco de coragem de verdade? Ao invés de agirem como covardes, temendo perder a aprovação feminina, repetem esse discurso feminista sexista e odioso. Eu falo desse cara o tempo todo. Eu sempre falo isso pra vocês. Quando as mulheres falam besteira na minha frente, eu quase sempre tenho que corrigir, porque, tipo, eu simplesmente não consigo deixar passar. Eu tenho que falar alguma coisa. Em vez de mulheres perguntando, como você não apoia o feminismo? O que há de errado com você? Eram homens reagindo com repulsa. Você é feminista. Por que não apoia um grupo de ódio? O que há de errado com você? Não se importa com igualdade? Não se importa com violência doméstica? Não se importa com direitos reprodutivos? As mulheres ficam assustadas com seu julgamento moral. Elas afirmam se importar e apoiar tudo isso. Mas você questiona, se querem igualdade, por que apoiam o feminismo? E quanto à guarda dos filhos, alistamento militar e igualdade nas sentenças? Se você se importa com a violência doméstica como um problema, como pode apoiar um movimento que suprime e manipula os dados sobre vítimas do sexo masculino? Sob leis feministas, homens não têm direitos reprodutivos. Ainda assim, você apoia esse movimento de ódio. Qual sua desculpa? Como justifica isso? Desculpe, sei que não é agradável ouvir. Por isso, geralmente não falamos assim. Soa bem nojento quando a Alex falou desse jeito. Eu fiquei tipo... É estranho, é nojento, não tem nada a ver com evidências, são só sentimentos e julgamentos. Eu me sinto sujo falando assim, de verdade. Eu me sinto sujo recebendo isso. Vai contra todos os meus valores.
É o pior tipo de conversa, só fingimento moral vazio. Você só quer provar que não é ruim. Odeio isso pra caralho. Toda vez que eu ouço isso, eu instantaneamente só quero começar a apresentar argumentos lógicos. Vamos checar os fatos. Vamos ver o que os dados dizem. Eu não gosto de envergonhar as pessoas. Eu gosto de convencer as pessoas. Mas sabe o que é realmente triste? Em termos de impacto, aquela conversa moralmente julgadora, mesmo que seja completamente sem conteúdo, vai ter um impacto maior na psique de uma mulher depois do ocorrido. O sentimento de ser submetida a esse tipo de julgamento vai marcar muito mais ela do que qualquer fato ou dado que você possa apresentar. Daqui a uma semana, ela não vai lembrar das evidências que você mostrou no seu celular, mas vai lembrar do sentimento que teve quando você insinuou que ela era uma má pessoa e ela sentiu que precisava se justificar. Esse sentimento vai assustá-la. O motivo pelo qual mulheres feministas usam essa estratégia é porque elas sabem, por experiência própria, o quão devastadoramente eficaz ela pode ser quando é usada contra elas. Não tem o princípio moral ao qual recorrer ao incentivar homens a desenvolverem e, às vezes, usarem essa habilidade. Pode ser imoral, mas defendo isso com base na utilidade. Se você acusar uma mulher de ser uma má pessoa, de não corresponder aos padrões básicos de moralidade, isso vai marcar ela. Isso vai causar um impacto. E talvez, só talvez, essa experiência seja desagradável o suficiente para ela que, da próxima vez que ouvir um argumento lógico, ela preste atenção. Talvez ela tente entender seu ponto de vista e aprender sobre a realidade. Ei, eu não me importo de usar esse argumento de superioridade moral contra eles. Qualidade da situação. Agora ela tem muito mais incentivo, porque foi tão desagradável a humilhação social que ela sofreu antes, que ela não quer que isso aconteça. Bem, isso é, a humilhação social provavelmente é o que mais pesa para as mulheres, certo? É por isso que existe essa sororidade entre as mulheres. Se ela se rompe, você é humilhada pelo próprio grupo. Elas têm muito medo disso, não é? Aconteça de novo. Agora, para ela, manter valores feministas tem um custo social alto. Talvez não queira pagar esse preço. Talvez nem acredite nisso. Talvez nunca tenha acreditado. Ela só fez o que todas as outras mulheres da cultura dela estavam fazendo. Ela só estava seguindo o rebanho. Ela não queria correr o risco de desaprovação social do grupo. Mas agora, pela primeira vez, ela é forçada a escolher porque há desaprovação social de qualquer jeito que ela vá. E se esse for o caso, então talvez a balança finalmente esteja equilibrada o suficiente para que o que vai decidir para que lado ela vai, para onde ela pende, talvez seja a evidência, talvez seja a lógica. Talvez isso seja uma abordagem baseada na integridade. Na verdade, ouvir o Alex usar o argumento de como as mulheres argumentam foi realmente nojento, né? Só o jeito que ele fez isso, falando sobre moralidade e como, sabe, como elas são nojentas por não acreditarem em igualdade. É tão desonesto intelectualmente, me faz sentir falso em todos os sentidos só de ouvir isso. Mas com certeza eu vou usar essa parada, por favor curtam, se inscrevam, comentem aí embaixo. Eu realmente agradeço e vejo vocês na próxima.